Gente! Boa tarde, Vanessa! Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Dr. Luiz Henrique. Augusto! Aí, ó, começamos, Ela é gente. loura, pode fazer piada de loura? É crime não. Hoje em dia a gente tá vivendo um politicamente incorreto aí, o correto, então as piadas de loira, ou piadas assim que antigamente eram mais acesas, tá cada vez mais complicado fazer esse tipo de piada. Eu até conversei isso com a Vanessa semana passada, que a gente tinha que tomar cuidado, porque a linguagem que a gente usa, assim, entre a gente, entendeu? Não ia ficar legal. Por isso que eu já vim hoje com os meus cartões de visita, eu vou deixar um pra cada um, se vocês precisarem. Já vai passar para o ouvinte o número do telefone. Verdade, quem quiser. Mas antes de mais nada, Romulo, queria agradecer o convite, um prazer estar aqui praticamente na estreia, né? Sim, sim. Então é uma alegria estar aqui. Rômulo, Vanessa, muito obrigado. Sim. Obrigado, Desculpa, nós que tá? agradecemos. Ter errado seu sobrenome, eu prometo que eu não erro mais. Imagina. Não, mentira, daqui pro final ela vai te chamar de Pedro, João, Henrique, Alberto, Carlos. Com certeza, gente. Se não começar assim, não sou eu, né? Não sou eu. Não. Gente, o nosso tema de hoje é crime virtual. Estamos recebendo o Dr. Luiz Augusto. Ele vai falar pra gente aqui qual a maneira correta, o que você faz legalmente pra se proteger, pra resolver um problema, assim, que a internet trouxe coisa positiva, mas também trouxe junto um lado negativo, né? Muitas coisas negativas. Você acaba, como dizem por aí, é terra de ninguém, né? Todo mundo faz o que quer ou pensa que pode fazer. E a sua especialidade, doutor? Eu fui fazer direito por causa do direito digital. Legal. Eu, quando me formo no colégio, queria fazer TI, ciência da computação. E aí meu pai é advogado, eu falo, filho, tem uma área nova aí, direito digital, cybercrimes, né? Que é exatamente o que a gente tá falando. Quando os crimes migram pra internet, com o crescimento da internet, é meio óbvio que os crimes vão migrar. É muito melhor você cometer um crime de casa do que você pegar uma arma e ir pra rua. Sim. Então a tendência é crescer, e aí eu vi esse mercado, e desde os 18 anos eu trabalho nessa área, mais de 10 anos, e então minha especialidade é direito digital. Depois que eu termino a faculdade, eu me especializo, e hoje eu dou aula nessa área, é o que eu faço pra vida. E qual o caso, assim, que mais te impactou pelo grau, né? Pela dificuldade, de repente, em encontrar uma solução. Na minha área, os crimes que mais me incomodam quando eu atuo pela vítima são os crimes de vazamento de nudes. Acho que os ouvintes... Todo mundo já passou, né? Inclusive ele, ó. Então, só que você, Romulo, deve ter aí os seus 30... Tralalá e tralalá. Por aí. Joga mais. Só que a gente pega cliente que vem os pais no escritório e o filho tem 12, 13 anos. Nossa. Isso é muito triste, porque além da vítima ser menor, o autor do crime muitas vezes também é aquele amiguinho no colégio, ex-namorado. Sim, é o que mais acontece. Que vaza essa foto. Então, nesta área, o crime que mais assusta, que mais impressiona e que mais nos entristece são esses crimes de vazamento de nudes. E que muitas vezes, às vezes, antes vem com um pedido de pagamento de um resgate para não vazar essa foto. E acontece muito também que a gente vê de pessoas na idade de 17, 18 anos vazar nudes e sofrer muito bullying na escola, e isso causar uma frustração psicológica, né? Afetar a vida da pessoa. A gente já teve até caso de morte, né? Por nudes. Então, eu não sei se você já pegou algum caso assim, da pessoa sofrer problemas psicológicos futuros. Sempre, pelo menos em todos os casos que eu peguei, quando era menor de idade, houve uma reação psicológica de tristeza, de ter que mudar de colégio. Eu nunca atuei num caso onde a criança se suicidou, até porque o pai e a mãe, quando seu filho chega a este ponto do suicídio, ele nem quer, muitas vezes,
ir atrás da pessoa que vazou. Sim. O dano é tão grande, já foi causado, ele já tá tão triste que ele fala, deixa pra lá, já aconteceu. Ele não quer mais, né, ir a fundo. Envolver isso, ele vai sempre lembrar do filho ou da filha que ele perdeu. Mas quase a regra é, todos os clientes os pais trazem a informação que a filha ou filho teve um nudes vazado, essa filha mudou de colégio, tá sempre tendo atenção. Isso é regra, os pais sempre colocam um acompanhamento psicológico, porque o impacto é gigantesco, né? Sim. Imagina você você informação, com certeza. Adolescente, às vezes criança, tendo sua foto espalhada. E na escola espalha, né? Não tem jeito. Né? Sim, e criança... Bullying. E é uma motivação gigantesca pro bullying. Sim. Porque duvido que vaze uma foto e aquele indivíduo vai falar, poxa, ainda bem, vai fazer propaganda pra mim. Não funciona assim. É sempre pejorativo, é sempre negativo. Então é o crime mais impactante. Eu acredito que realmente é uma situação complicada. E no caso de se tratando de uma criança, o dano psicológico eu acho que não é só pra criança, né? Os pais também, eles acabam... Quando aconteceu comigo, como a Vanessa falou, foi há uns 4 anos atrás. Ela tá vazando o áudio dela aqui, tudo bem. Vanessa, gente, coisas da Vanessa. Vocês sabem que é coisa minha, né? Tá desliga bom, pronto, foi. Quando aconteceu comigo, eu tinha ido pra uma praia no Rio. Eu tava usando uma sunga que provavelmente alguém do meu Facebook fez isso. Pegaram a foto de um filme pornô gay em que um dos atores estava usando a mesma sunga que eu. Tiraram print da tela, só que pegaram ângulos dele que... Parecia. Invadiram meu Facebook e publicaram como se fosse eu. Não foi. A história dele, não foi. A história... Não foi. E isso, assim, eu fiquei muito mal com isso. Eu só não levei muito a fundo porque... Eu sou muito assim, sabe? Eu faço da minha vida o que eu quero. E pelo que eu ouvi desse caso, parece que o ator era muito bonito. Então entendeu? Eu falei, então tá tudo certo. Era eu, tá tudo certo, mas tá tranquilo. O seu caso é muito legal pra usar de exemplo, não no sentido de ter mas porque você foi vítima também de uma fake news. Sim. Não só de um vazamento, porque eu podia ser um nude seu, e aí seria um vazamento de nudes. Mas quando falam que é você... E que foi o que aconteceu naquele vídeo do João Dória. Sim. E na campanha falaram que ele estava envolvido naquela suruba. E ele falou, não, era eu. Mas não era ele. E era ele ou não era? Ele afirmou que não era. Eu acredito na palavra do nosso governador. Eu vou acreditar. Se eu falar que não acredito, Eu também não. É minha opinião, eu posso falar, não tem problema. Eu não acredito. Eu também não, eu acredito que era Mas eu achei legal o vídeo. Ele tava gostando. Eu gostei, juro que eu gostei. Gostei. Mas a família dele, acho que não muito. Acho que a mulher dele não gostou, não. Por isso que essa fake news é prejudicial. E no seu caso também, sim. Em tese foi. Porque eu não sei se você gostou ou não desse vazamento, né? Olha, eu vou falar assim. Muita gente me procurou interessado, entendeu? Famoso. Na época eu tava namorando, então isso foi um problema. Mas assim, eu fiquei chateado, claro, né? Porque uma coisa... Mesmo que se a imagem fosse minha, claro que ia me ofender. Mas eu acho que não tanto, porque realmente eu fiz. Agora, não era eu. Você nem fez a festinha, já foi levar a fama sem deitar na cama, né? Eu nem deitei. E o cara era bonito, entendeu? O outro também. Então, poxa, não era eu, que pena. Mas vocês conseguem identificar a pessoa que fez isso? Quem fez? Sim. Hoje, tudo na internet deixa um registro. Sim. O Marco Civil da Internet, quando entrou em vigor em 2014, trouxe uma proteção para os usuários no sentido de determinar a guarda desses registros pelos serviços de rede social, ou WhatsApp, todas essas redes sociais, hoje tem que armazenar. E esta proteção com investigação, e aí eu digo ordem, quebra de sigilo por ordem judicial, uma investigação na delegacia, inquérito policial, você consegue ir rastreando até achar uma residência. Sim. Porque toda conexão tem um assinante. Alguém está pagando por essa conexão. E todos os provedores de conexão têm os dados de quem assinou. Então, se for, por exemplo, na sua casa, eles têm os dados do assinante da sua casa. Se for internet móvel, você pagou ali na Vivo e tem a questão do assinante. Então, quando você acha o número de IP, você acha um assinante. Sim. E aí você tem um endereço, não necessariamente uma pessoa. Sim. E aí você, por busca e apreensão
vai nesta casa, nesse endereço, aprende os dispositivos, porque pode ter computador, pode ter celular, pode ter tablets. Não necessariamente foi usado um dispositivo ou eventualmente vários. E aí você tem que periciar cada dispositivo para descobrir da onde saiu esse crime. Por isso que às vezes muita gente não vai, né? Por isso é difícil. E às vezes também até a própria delegacia, né? Porque se é um crime virtual, você tem que ir na delegacia de crime virtual. Porque quando aconteceu comigo essa imagem aí que vazaram no Facebook, não era eu, deixando claro mais uma vez, entendeu? Eu procurei a delegacia, mas foi uma delegacia normal. E assim, o tratamento foi péssimo. E eu saí de lá, assim, decidida a não fazer nada, porque... Sabe, assim, você não sente... Eu não senti segurança em levar aquilo ali pra frente. Ainda hoje, isso foi há 4 anos atrás, 5. Ainda hoje, quando acontece quando você é vítima de crime virtual, você tem que procurar a delegacia de crime virtual? Não. No seu caso, houve uma ilegalidade. Sim. Toda delegacia é obrigada a registrar a ocorrência e aí eles têm a obrigação de enviar esse procedimento para a delegacia competente. Então, se você foi assaltado aqui na Zona Norte e você estiver lá na Zona Sul e passar na frente de uma delegacia, você pode sim lavrar um boletim de ocorrência. Depois, a autoridade policial que tem a obrigação de enviar isso à delegacia competente, porque o cidadão não sabe qual é a delegacia competente da sua região. Sim. Se você me perguntar de São Paulo inteiro, tem um monte de região que nenhum advogado vai saber a delegacia competente. Sim. Então, o Estado, pensando nisso, colocou a regra de que toda delegacia é local onde se pode registrar uma ocorrência, não importa se foi física ou digital. Registrado, aí o delegado vai analisar se há conflito de competência, se há uma delegacia que é 100% competente, que seria a delegacia que deve proceder na investigação, e ele remete. Essa remessa é obrigação da delegacia. Quem tiver, o ouvinte que tiver alguma pergunta, dúvida, que sofreu ou está sofrendo, quiser mandar aqui pro nosso doutor Luiz. Aí, ó, tá vendo? O resto, eu acertei. Fala. Continua. Augusto, gente! Ah, tá bom, agora eu não esqueço mais, eu prometo, tá bom? Olha só, a gente tem uma pergunta aqui do Rico Galbac, eu nunca sei falar o sobrenome do Rico. Tá vendo? É a convivência. Que ele tá perguntando, quando um amigo compartilha um vídeo seu sem a sua autorização na rede social dele, é considerado crime? Depende. Esse vídeo, como chama? Rico. Seu vídeo tem conteúdo pornográfico ou nudez? Tem, foi eu que fiz. Esse é o grande diferencial entre o que é crime e o que é passível de indenização. Então, se houver nudez e alguém compartilha, terceiro, caso concreto, Luísa Sonza, a namorada do Whindersson Nunes, vazou a foto dela. Todo mundo, a grande maioria, compartilhou no WhatsApp. Olha, vazou a foto da Luísa Sonza. Todo mundo que fez isso, sem autorização dela, cometeu crime. Pena de 1 a 5 anos. Não podemos compartilhar fotos com conteúdo pornográfico de terceiros sem autorização. Isso é crime. Agora, vamos supor que o Rico foi gravado num vídeo, só que ele não está nu. Ele está na praia, alguém filmou e divulgou isso na internet. Se ele achar que esse vídeo é pejorativo, ele pode cobrar uma indenização, não civil, mas não há crime. Eu não posso mais compartilhar vídeo dele, então. É que ele fez essa pergunta porque a gente sempre, nos nossos momentos ali de intimidade entre amigos e tal, e aí ele sempre gosta de fazer um stripper, né, Rico? Essa parte ele não contou ali na pergunta, entendeu? Daí ele fica sem camisa, de cueca, e eu faço o vídeo e coloco no meu Instagram. Entendi. É crime? Não, né? No caso concreto, vamos supor, ele fazendo isso pra você ali, ele tá autorizando tacitamente, é uma autorização não implícita. Então, se ele tá deixando você filmar no seu celular, em tese, poderia entender que ele está autorizando. Sim, porque a pessoa tá vendo que você tá fazendo a imagem, ela tá ali, continua, então é problema dela o que você fizer com aquela imagem. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Um outro exemplo, assim, no meu caso, pegaram umas fotos minhas do meu Instagram, né, várias fotos minhas, e fizeram várias montagens com ela. E jogaram em sites, várias montagens que diziam que eu usava Photoshop nas minhas fotos. Aí pegaram as minhas fotos, alteraram, deixaram eu bem maior nas fotos, falaram que aquela era eu realmente. E espalharam essas montagens.
E isso daí, quem fez isso é crime? Eu posso processar essa pessoa? Você pode processar no âmbito civil por causa do dano moral. Isso te causa um constrangimento. Isso abala a sua reputação. Então, você pode, porque a grande questão aqui é diferenciar o que é ilícito, o que é passível de indenização e o que é crime. Crime é o que o Código Penal prevê como crime, só. Agora tem um monte de conduta que prejudica, que não necessariamente é crime e cabe processo. Então, no seu caso, como não há nudez, como não há pornografia, não há crime. Só que há uma ofensa à sua honra. E aí você... Eventualmente caberia um crime, por difamação. Mas se eles vazaram pra te prejudicar, isso ofende sua reputação, aí cabe crime de reputação. Mas vamos supor que não seja não seja difamatório. Sim. Seja só um vazamento. Aí caberia a indenização. Eu tenho uma dúvida, assim, pessoal. Eu acho que muita gente também deve questionar isso. Quando, por exemplo, a Vanessa vaza uma imagem minha para uma outra pessoa, essa pessoa compartilha com a outra, que compartilha com a outra... Todas essas outras pessoas que compartilharam depois dela, elas também respondem pelo crime? Ou só a Vanessa, que foi quem começou lá atrás? Isso a gente começou a assistir bastante por causa de fake news nas campanhas. E aí nós tínhamos mentiras que eram difamatórias e que eram prejudiciais, compartilhadas por milhões de pessoas. Todo mundo que compartilhou comete crime e pode responder solidariamente em indenização. Então vamos supor que o indivíduo ali tem uma indenização de 2 milhões e 1 milhão de pessoas compartilharam, todo mundo pode ser responsabilizado, sim. Caramba, então... Mas aí entra a mesma pena pra todo mundo? Não, ou o juiz pode valorar, por exemplo, vamos supor que o cara que publicou o inicial tem 500 seguidores. Sim. Eu vou fazer diferente o raciocínio. Não que o primeiro é mais importante, eu vou fazer inverso. Sim. Vou colocar um terceiro aqui que é mais importante. Então, o primeiro, ele não tem uma grande importância nas redes sociais. Então, ele tem 200 seguidores e posta algo prejudicial a você. Isso tem um valor a você. 200 pessoas vão ver. Mas uma pessoa vê isso, só que tem 1 milhão de seguidores e compartilha. E aí... desta pessoa começa a disseminar essa ofensa. Esse indivíduo que tem 1 milhão responderá por uma ação de maneira mais grave a ele. Então a indenização que ele pagará a você ou a punição no âmbito criminal vai ser valorada em relação à quantidade de pessoas que ele consegue divulgar essa informação. O impacto que ele causa, né? O alcance. Então não necessariamente o primeiro é o mais culpado ou terá uma pena maior, ou o segundo, ou quem compartilha. Então o juiz vai analisar caso a caso quanto essa pessoa é influente, o quanto... Por exemplo, quando morreu a vereadora Marielle Franco, uma desembargadora postou que ela tinha casos com o Marcinho VP. Sim. E tal. Foi uma desembargadora que postou. Ela é grande nas redes sociais? Não é. Só que a notícia... É o poder de quem ela é, né? Como ela tem credibilidade, saiu na Folha, saiu um monte de jornais de credibilidade que ela tinha afirmado. E quando ligaram pra ela, falaram, mas... de onde você tirou essa informação? Qual é a sua fonte? Ela veio falar, não, eu li na internet. Era uma fake news. A primeira fake news, pouquíssimas pessoas tinham lido, mas a desembargadora potencializou. Então, não necessariamente é o seu grau de influência na internet, mas é a importância desse indivíduo na vida. Mas qualquer pessoa, então, que compartilha, por exemplo, uma fake news, sei lá, no caso da Marielle, né? Aí a desembargadora publicou. Daí eu vou lá e compartilho aquela informação, aquela fake news. No caso. Perfeito. Responde da mesma maneira. Aí você vê como é injusto a piada que você fez com a Vanessa. Sim. Ela acabou de te responder certo. Quando você analisa e fala, poxa, é uma desembargadora, deve ser verdade, toma todos os cuidados e compartilha sem a vontade de destruir aquela pessoa, sem o dolo, sabendo que aquilo, ou crendo que aquilo é real, você se exime de responsabilidade. Aí seria ela a grande culpada, porque você acredita na informação dela. É como você pegar, vamos supor, um exemplo melhor, um jornal de grande... Globo. G1 posta lá uma notícia, eu compartilho. Eu não vou desconfiar da informação da Globo, porque você parte da premissa que isso passa por diversos filtros. Sim. E eu compartilhei. Eu sou responsável se aquilo for fake news? Em tese, não. Não, porque você parte da premissa que você tomou, você, poxa, tá confiando em um portal de credibilidade. E aí, na faculdade de Direito, a gente fala muito do homem médio. Então, o juiz analisa se o homem médio, que seria o quê? Qualquer indivíduo comum,
teria a ideia de que aquilo era falso ou que fosse verdadeiro. Partiria da premissa que se fosse falso ou verdadeiro. E o homem médio, claro que analisando uma notícia do G1 vai achar que é verdadeiro. Aí você não tem a responsabilidade. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui do Vitor Jaques. Quando uma pessoa filma uma agressão, seja contra outra pessoa ou animais, e essa imagem é compartilhada, é considerado... isso caracteriza crime contra a agressora, que no caso vira vítima do caso, ou não? Por exemplo, a Vanessa tá agredindo um cachorro ali. Eu faço a imagem dela e compartilho. Ela, de agressora do animal, passa a ser vítima porque eu filmei sem autorização dela? Então, isso é um pouco relativo. Mas nesse é o que mais acontece, né? As pessoas agridem, os outros filmam, jogam na internet e acaba sendo a pessoa que agrediu. Sim, as pessoas filmam e... É porque as pessoas, pela Constituição, têm o seu direito à imagem, à privacidade. Só que se alguém filma algo, um fato, para provar um crime, ela tá autorizada a filmar. Então, você pode filmar. Agora vamos analisar o caso do Vitor. Você tem a opção de divulgar isso na internet ou encaminhar à justiça. Se isso é filmado para ser prova judicial, não necessariamente isso é autorizado a divulgar na internet. Você está filmando um crime, você presume que você vai levar isso para o Ministério Público, para a delegacia, para condenar aquela pessoa, para denunciar aquela pessoa. Só que, claro, vai ter casos que o indivíduo filmou, pôs na internet, e tá claro que o objetivo dele é de informação, é de denúncia. Sim. Aí, esta pessoa filmada, flagrada, cometendo um crime, não vai poder processar aquele indivíduo que divulgou. Agora, outro caso, acho que para ficar mais claro. Houve agora, há pouco tempo, a polêmica da aluna que filmou o professor, porque disse que nessa escola estavam doutrinando pessoas contra o Bolsonaro. Aí começou uma discussão falando, os alunos podem ou não filmar as aulas, e se ela poderia ter vazado esse vídeo como vazou, e até o filho do Bolsonaro retweetou esse vídeo. A gravação da aula não é permitida. Não é. O professor ali tem direito direito autoral sobre sua aula, liberdade de cátedra, e ele pode dar a sua aula ali, até liberdade de expressão, pode dar a sua opinião política. Então o aluno não pode gravar, em regra. Se tiver uma previsão contratual, uma autorização do professor, ele poderia filmar. Mas e um crime, que é a pergunta do Vitor? Ele pode sim filmar. Então se o professor está cometendo crime, está injuriando uma aluna na sala, está difamando alguém, você pode filmar isso. Mesmo não sendo legal. Ele não pode filmar a aula em si, mas ele pode filmar o ato. Um ato como criminoso. Entendi. Filmou o ato, é criminoso, aí que cabe a interpretação, aí vai ser do juiz. Porque esse aluno tem duas opções. Ou ele leva isso para a justiça, ou ele publica nas redes sociais. Se ele publicar nas redes sociais, qual é o caráter dessa publicação? É um caráter de denúncia? É um caráter de informação? Ou ele quer só prejudicar o professor? Isso que vai ser analisado. Então, se for um objetivo só de difamação pro professor, ele pode ser responsabilizado sim. Não é porque você filmou um crime que você pode disponibilizar na internet. Por exemplo, se o criminoso for menor, você não pode publicar. Sim. Você tem que preservar a imagem do menor. O ECA prevê essa proteção ao menor. Então, não é porque você filmou um crime que você pode divulgar. Agora, qual é o objetivo da divulgação? É denúncia? Você não sabe como fazer. Então, se o cara filmou, não sabe onde fica o Ministério Público, não sabe onde fica a delegacia, não sabe como denunciar. Ele joga na internet e ele divulga ir, né? como objetivo de denúncia, Sim. aí ele não vai ser responsabilizado, que eu acho que é a pergunta do Vitor. Sim, sim. Vamos pro intervalo, nosso outro convidado chegou. Atrasado. Gente, aqui é um atraso total, né? Todos os programas. São Paulo. Faz parte, Brasil. São né? Paulo. Você sai de qualquer lugar de São Paulo pra chegar na Zona Norte, é uma vida. Gente, eu tô aqui, não tô me aguentando, porque eu tô olhando ele com uma máscara, porque ele é um mascarado, né? E eu não sei se eu olho pro advogado, se eu Será olho que ele vai fazer o quê? Mágica? Não sei, gente, mas a gente vai chamar eles, vocês vão conhecer eles. Solta o intervalinho, vamos tomar uma água e depois a gente volta. You like what I like. Wrap you in cloud nine, hide you from on sight. Got it, don't trip, I won't flaunt it. Hidey, private life get nice and naughty. Spin it, so smooth on the scale, we in it. Pretty kitty, our secret that we getting busy. Whoa, I'm feeling on your flow, whoa. And we both know it's time to let it go.
my type, you like what I like. Now the moment's right, let's turn out the light. Sabe que eu te me trata bem, vem aquele pique me maltrata. Tá ligado que eu pego de jeito, desço rebolando e jogo bem na sua cara. Tesão, tu não quer mais parar, não, consegue controlar. Então eu quero tudo, lá nesse mundo é só deixa rolar. Fica na base que eu broto mais tarde, hoje nós vamos ficar nível hard. E o baile vai ficar pesado, pique beat do papado. Wouldn't it be nice, girl, we could stay the night, girl. Promise I won't tell, no, I'll keep it low-key. We'll be all alone, yeah. Nobody will know, yeah. I won't tell us all if you put it on me. Vem curtir meu baile, fica até mais tarde. Hoje a noite é nossa, eu quero você pra mim. Curte a minha vibe, vem na malandragem. Me leva pra tua casa, eu e você coladinho. Cause you're just my type, you like what I like. Now the moment's right, let's turn out the light. Dotty dotty, low key like a Maserati. Like it right there, like you never stop it. Shoot it, all I'm saying we can do it. All I'm saying we into it, all I'm saying let's get to it, yeah. Vem curtir meu baile, fica até mais tarde. Hoje a noite é nossa, eu quero você pra mim. Curte a minha vibe, vem na malandragem. Me leva pra tua casa, eu e você coladinho. Cause you're just my type, you like what I like. Now the moment's right, let's turn out the light. Voltamos, gente. Deu tempo dele buscar uma água, eu tô compartilhando, porque a intimidade é assim, né? Ela toma minha Coca-Cola, minha água. Intimidade é uma merda, né? Ai, gente, Ela usa minha esqueci que não pode cueca. falar palavrão. Não, merda pode, merda não é palavrão. não é, Merda né? todo mundo faz. Merda não é palavrão, né, Não. advogado? Né, doutor? Né, doutor? Eu não sei. Eu não sou o limite da expressão. Cada um tem que se expressar do jeito que achar melhor. É Acho que é isso aí. verdade. É igual, eu adoro chamar ele de bicha, né? E ele fala que não pode A gente na se chama rádio. de bicha, mas não É é, porque é normal. não é pelo fato de ser gay. A gente se chama assim, A eu gente chamo ela de chama. bicha, ela me chama de bicha. É um Apelido carinho carinhoso. nosso. Mas não é pela mas questão de sexual. modo de vista pode ter alguém que se ofenda, É, no não ponto é? de Se vista terceiro das ouvir, pessoas. achar que você tá ofendendo ele, isso é complicado. É complicado, Mesmo, não é? é isso que eu conversei com ela antes de começar o programa. Mesmo eu sendo gay, se um outro gay se sente ofendido pela forma com que ela me trata, pelo jeito que carinhoso que ela me chama, isso é... Então, é assim. Se ela tá em público falando isso em voz alta, o terceiro pode achar que tá falando. Isso tá sendo Ele. direcionado a ele. Agora, se você no íntimo, ela posta lá uma foto com você e na legenda ela usa o apelido que ela quiser, esse terceiro não pode ficar ofendido. E se ficar, não tem direito de processá-la. Sim. Seria um abuso do Até direito. no aniversário dela eu fiz uma publicação e falei, bicha, felicidade e tal. Não é pelo fato de ser gay, é uma coisa carinhosa nossa. A não ser se esse apelido for totalmente racista. Aí sim, tudo bem. Agora, é um apelido carinhoso, tá na cara que não é ofensivo. Sim. Acho que seria um abuso esse terceiro, sabendo que é no ofender. íntimo de você, se ofender. Eu não aguento olhar pra essa Não, máscara, gente. apresenta Olha o ali. mascarado, Olha ali o apresenta. mascarado, Diego Pérez, Tutonerds, né, Diego? Fala um pouquinho de você aí. Ó, cuidado com o que você vai falar um pouquinho de você, porque o advogado tá aqui do lado, tá? Só cuidado. O doutor Luiz tá aí, já pode se te levar daqui direto pra delegacia, cara. Muito cuidado com o que você vai falar. Eu atuo pela vítima, eu vou Ele vai advogar tirar pra se ele tirar o nosso programa do ar, a culpa é sua. Minha voz tá saindo ou é por causa da máscara? Fala um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone. Som. Aê! Bom, me chamo Diego Pérez, sou irmão da Vanessa Pérez. Sim, sim. Trabalho aí já há 8 anos como web designer. Sou programador, sou designer, trabalho com marketing digital, mídias sociais, enfim, toda essa parte de E um marketing. pouquinho de hacker junto? Também, né? Quem mexe com programação e tem que entender sim. essa parte. A gente pergunta desse entendimento, porque a gente trouxe ele aqui muito pra falar sobre essa parte, porque geralmente quem mexe com desenvolvimento, que ele mexe na parte de internet, entende muito e pode passar um pouco pra gente de informação até como se proteger, né? Sim. Como proteger, no caso da rede social, como você proteger a sua conta, né? Seu Instagram, seu Facebook, enfim. É o que acontece muito, né, Diego? Acontece muito das pessoas hackearem Instagram, Facebook, WhatsApp. Como que isso facilita para as pessoas, para o hacker em si, assim? Qual é a brecha que a gente que a gente deixa ali pro cara entrar e invadir a sua conta no Facebook ou no Instagram? Tá. Um pouco é culpa do usuário e a boa parte é da plataforma.
né? Culpa do usuário. Por exemplo, eu posso desenvolver um software, programa, que vai entrar na URL, por exemplo, do Facebook, e por mais que o Facebook ele tenha um firewall lá que vai te bloquear por várias tentativas que você fizer, se você saber bem lidar com delay nas requisições, você consegue ficar ali verificando senhas aleatórias constantemente. Tipo uma máquina de gerar senhas. Ele vai gerando várias senhas até chegar na sua. Isso é uma das opções. Então, você cria um algoritmo lá que vai ficar verificando, por exemplo, só numéricos, senhas numéricas de 0, de combinações de 0 a 9, que vai gerar, sei lá, ele vai colocar uma opção de 10 dígitos, e esses 10 dígitos vai ficar verificando combinações. Entendi. Então, se você colocou sua senha 443200, vai ser fácil. Você tá... Por isso que eles sempre pedem hoje em dia, até mesmo para você, se você tem uma senha antiga, você quer colocar uma senha nova, ele sempre pede letras e números, letras maiúsculas com números, é exatamente por isso, né? Exatamente, porque aí, vamos supor que eu tenho, vou chutar aqui, 5.000 possibilidades de combinações de numéricos, que é o máximo. É como você fechar uma cartela da Mega Sena. Dá pra fechar, se você tiver dinheiro pra colocar, você fecha. Então eu tenho um limite para fechar combinações de número, só que quando entra uma letra, aí já vem um outro limite. E aí o alfabeto tem, né, várias letras, então vários novos limites. Mas se for um caso da pessoa quiser aquela senha, ela vai deixar ali, sei lá, uma semana, um mês. Entendi. Como o Dr. Luiz falou, que dá pra chegar até você. Por exemplo, ele consegue chegar até a pessoa que fez. Tem alguma forma dele não chegar até você? Um advogado, por exemplo, hackeou meu Instagram, contratei um advogado, eu quero descobrir quem hackeou, eu quero ir atrás da pessoa. No modo de ver dele, ele consegue chegar até você. Tem alguma forma no seu modo de ver que ele não consiga chegar até você? De burlar isso, ele não consegue ter acesso a você.